Oi, você já parou para pensar no que você precisa fazer para romper um limite? Sou a pastora Kênia, pastora aqui da Sara Nossa Terra Sede, e estou aqui para trazer uma palavra de Deus para sua vida. Hoje eu estou aqui para te falar quais são as perguntas que você precisa se fazer todas as vezes que você precisa romper um limite. Em Atos 1, versículo 8, diz o seguinte: E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Quando você recebe o poder de Deus, quando você tem o poder de Deus na sua vida, aí sim você consegue romper. Vamos continuar aqui. O poder de Deus, ele é a capacitação para que você tenha a liberdade, para que você tenha o poder, para que você tenha a chave para romper um limite na sua vida. Mas como é isso, pastor? Vamos lá às perguntas. Eu falei que a gente precisa fazer perguntas. O poder de Deus, ele nos torna capacitados para rompermos. Foi isso que a gente leu lá em Atos, aqui na Palavra de Deus. A primeira pergunta é: isso é realmente um limite ou algo que eu criei? Mas como é isso, pastora? Esse limite é real ou é um limite que foi criado na minha cabeça? Os dois realmente são limites. Se foi criado, se ele é real, eles são limites na sua vida. Mas eu quero dar um exemplo para você. Minha filha Letícia tinha 3 anos, mais ou menos, de idade. E ela estava brincando numa calçada com alguns amiguinhos. De repente, eles começaram a descer da calçada e correr na rua. Mas era um dia de domingo, era um dia que a rua estava bem tranquila. Então, assim, as crianças estavam ali brincando na rua. Só que tinha um amiguinho dela, e esse amiguinho virou e falou assim: eu não vou descer, eu não dou conta. Aí ela virou para esse amigo e falou assim: ué, vence seus medos. Mas como assim? Ele estava com medo de descer o meio-fio. Não sei se você sabe, o meio-fio, aquele que dá... Gente, é desse tamanho aqui, né? O meio-fio, sei lá, mais ou menos assim. Da calçada até a rua. Aquilo era um limite para ele. Pra gente parece pequeno, né? Mas para uma criança de 2, 3 anos, aquilo ali é um limite. Então ela falou assim: vence seus medos, porque é uma coisa que a gente sempre fala lá em casa. Ué, tá com medo? Vence os seus medos. Então ele desceu ali a calçada depois com muito custo, gente. Foi assim, ó, desceu de 4, pegou, desceu a calçada. Depois que ele desceu, ele ganhou a vida, ganhou a rua, ganhou o mundo. Ele saiu correndo ali naquele momento que eu falei assim: meu Deus do céu, cuidado, segura esse menino. Então, assim, quando você vence um limite, a vida está te esperando lá fora. E o medo, uma coisa que às vezes estava na cabeça dele, aquilo era um limite? Era. Ele tinha que descer? Tinha. Era pouco? Sim. Mas era um limite para ele. Era uma dificuldade que ele tinha. Mas ele teve pessoas por perto que falavam: vença isso. Vai que você vai conseguir. E continuando aqui, eu quero dizer para você: não despreze as suas pequenas conquistas. Descer ali do meio-fio é pequeno para mim. Mas para o João, o amigo da Letícia, era muito grande. Era muito grande, gente. Descer aquilo ali era um obstáculo muito grande. E por isso nós comemoramos ali. Eu lembro que a gente vibrou e correu e comemorou. E depois ele subia e ele descia e ele falava: eu consegui, eu consegui. Então, assim, comemore. Comemore as pequenas conquistas, aquilo que você conseguiu romper. Isso é muito grande e isso precisa ser comemorado. Pode ser pequeno para mim, mas para você é muito grande. Continuando aqui, a segunda pergunta que você tem que se fazer: por que eu estou com medo? Como romper esse medo que você está sentindo? Porque, gente, romper um limite causa um medinho, né? Causa, assim, um frio na barriga, causa, sabe, um calafrio. Eu quero trazer um testemunho para vocês sobre mim, da minha vida mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, não parece, né, gente? Né? Assim, não parece de jeito nenhum, mas eu sempre fui muito tímida. Mas, na verdade, a minha timidez nada mais era do que o medo do julgamento. Do que o medo do que as pessoas iriam pensar ao meu respeito. E isso, como foi que eu rompi esse medo? Como foi que hoje eu estou aqui falando para você? Eu jamais estaria aqui dando meu testemunho, jamais estaria dando uma palavra de Deus para você que
de como romper. Jamais estaria no altar da igreja ministrando louvor se eu não tivesse descoberto em Deus aquilo que eu sou e para que eu nasci. Vamos lá. A primeira coisa que eu aprendi foi: o que importa é somente o que Deus pensa ao meu respeito. O que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar, isso não é meu problema. Eu não sou assim. O que importa realmente é só o que Deus diz a meu respeito. Então, eu estava trancada, eu estava fechada. E no momento que eu estava preparando essa palavra aqui para vocês, veio à mente sobre um cadeado. Então, eu trouxe um cadeado para ilustrar muito bem isso aqui para vocês. E esse cadeado está escrito timidez. Isso aqui era algo que me prendia, era algo que não deixava eu romper. Eu tinha tanta coisa na vida para viver, eu tinha tanta coisa para fazer, mas a vergonha, a timidez, ela o quê? Me trancava. E qual foi a chave para eu abrir essa porta, para eu ganhar aquilo que eu precisava ganhar, que estava me prendendo? A chave foi o quê? Ter fé em Deus para saber que todas as coisas eu posso nele. E a segunda coisa é saber quem eu sou em Deus. E que nada mais, que nada pode impedir o agir de Deus na minha vida. Que ninguém é mais importante que o Senhor na minha vida. Então, o que Ele mandar eu fazer, eu farei. E aí, o momento que eu tentava com as minhas forças, assim, abrir o cadeado. E quando você tenta abrir um cadeado com suas próprias forças, o que acontece? Você só se machuca. Você vai machucar seu dedo, você pode até conseguir abrir, alguém bem fortão aqui, assim, consegue. Mas você vai se machucar. O seu dedo vai doer, alguma coisa vai acontecer. Então, tudo que você tenta com as suas próprias forças, você se machuca. Mas quando você pega essa força que você tem e canaliza para o Senhor, você coloca no Senhor, o que acontece? Você consegue abrir qualquer porta, qualquer cadeado. Então eu peguei a palavra de Deus, peguei e falei assim: Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais viver trancada. E peguei essa chave e abri. A partir desse momento que eu abri essa chave na minha vida, meu querido, tudo mudou. Realmente, hoje eu estou aqui, que eu não estaria jamais, como eu te falei. Segunda coisa, eu fui convidada a cantar no Palácio do Planalto ou no Palácio do Governo. Então, assim, o maior órgão de poder do nosso país. Eu não sei se você conhece alguém que já cantou aí no Palácio, mas eu só sei que, nem Michael Jackson, não sei se eu posso dizer isso, nem Michael Jackson, nem Beyoncé, nem ninguém cantou no Palácio do Governo. Eu cantei no Palácio do Governo. O que isso tem de mais? Gente, para mim, foi uma grande vitória para uma pessoa que se escondia, para uma pessoa completamente tímida, cantar com as maiores autoridades do país. Cantar o nome do Senhor, não é cantar qualquer coisa não, gente. É cantar o nome do Senhor. Eu só lembrei da palavra de Deus que diz que na presença dos deuses, na presença dos poderosos, a ti cantarei louvores. E aí eu falei: Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada porque eu rompi esse limite e eu consegui vencer. E eu tenho só mais uma pergunta para você. Aonde tem estado os teus olhos? Para onde você tem olhado? A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17 ali, que tinha um paralítico. E esse paralítico, ele foi levado pelos amigos para se encontrar com Jesus. Ele foi levado numa maca, a palavra de Deus diz. No momento em que os amigos estavam ali com ele levando, foram entrar na casa onde Jesus estava, eles se encontraram o quê? Um limite, um obstáculo. A casa estava lotada, estava muito cheia, passear com aquela maca seria algo muito difícil. Mas um deles teve uma excelente ideia. Amigos, tem amigos. Amigos sempre tem aquelas... Sabe aquele amigo que você tem que ter aquelas mais loucas ideias? Pois é. Um desses amigos falou assim: ué, gente, vamos abrir o teto. Vamos abrir o teto, que a gente abrindo o teto, a gente desce essa maca e ele consegue ver Jesus. Esse paralítico, ele tinha um limite.
Ele não conseguia andar e ali ele pediu seus amigos para poder se encontrar com Jesus. A partir do momento que ele viu Jesus, e Jesus virou para ele e falou assim: os teus pecados estão perdoados. Muitos e muitos viraram e falaram assim: como assim? Quem é você para dizer os seus pecados estão perdoados? Aí Jesus falou assim: eu sei o que vocês estão pensando, que é muito mais fácil dizer os seus pecados, levanta-te e anda, do que os seus pecados estão perdoados. Então Jesus virou para aquele paralítico e falou assim: levanta, pega a tua maca e vai para sua casa. E naquele momento o paralítico levantou, pegou a sua maca e saiu daquele lugar. Querido, assim como esse paralítico, ele tinha esse grande limite na vida dele, mas ele não mediu esforços para estar perto de Jesus e vencer qualquer limite. Sabe de uma coisa que isso me leva a pensar? O limite natural, o fim natural para esse paralítico era o quê? Viver, morrer ali, paralítico. Mas o fim sobrenatural que Deus tinha para a vida dele era andar e ser livre. Talvez você tenha um limite natural na sua vida que você tem que romper. O que eu quero dizer com essa história para você? Qual o futuro? Qual o fim que você deseja para a sua vida? Um futuro natural ou um futuro sobrenatural? Lembra-se sempre desse paralítico. O futuro natural era que ele vivesse paralisado, olha, o resto da vida. E o futuro sobrenatural, ele encontrou Jesus. Jesus deu uma palavra para ele e ali ele saiu andando. Então não tem alegria maior. Sabe? Rompa os limites que te impedem de viver o sobrenatural de Deus. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que você se entregar para o Senhor. Lembre do cadeado. Qual cadeado tem te impedido de viver o mais do Senhor, o melhor do Senhor para a sua vida? Eu não sei qual é. O meu era a timidez. E tem outros também que eu ainda preciso abrir. Mas Deus vai te dar a chave para cada cadeado que você precisa abrir. Então vamos orar? Quero te convidar nesse momento a baixar a sua cabeça. E nós vamos orar para que Deus te dê as chaves. Para Deus te mostrar aquilo que você... para Deus te mostrar o que você precisa romper. E Ele vai te dar forças e vai te ajudar. Amém? Senhor Jesus, nesse momento eu quero colocar, Pai, cada vida que está assistindo essa palavra, que assistiu até aqui, que eles possam ser tocados pelo Senhor. Deus, que o Senhor possa ajudá-los a romper, Pai. Que eles possam romper na fé, que eles possam te encontrar. Romper, Senhor, cada limite que impede de estar mais perto do Senhor. Porque quando estamos juntos do Senhor, nós podemos, ó Pai, viver o sobrenatural. Deus, que o natural não seja só o suficiente para nós, mas que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.